como foi o meu segundo semestre de psicologia na UNB. Esse meu segundo semestre foi o meu primeiro presencial, o meu primeiro semestre foi online, então o segundo foi o primeiro presencial. E eu vou contar pra vocês quais foram as disciplinas que eu fiz, projetos de extensão que eu participei, como foi, qual eu gostei mais, qual eu gostei menos, tudo que vocês precisarem saber. E se restar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, tá bom? Eu fiz um vídeo que eu postei poucos dias atrás, se você ainda não viu, vai lá ver, falando sobre a minha rotina, como foi durante esse segundo semestre. E nesse vídeo eu vou falar sobre as disciplinas. Então, as disciplinas, os projetos de extensão, essas coisas das quais eu participei. Eu tive, durante esse semestre, 5 disciplinas obrigatórias, que eu cursei as 5. Fiz uma disciplina de pesquisa também e 2 projetos de extensão. A Praxis, que é a empresa júnior, e a Atlética. Sobre a Praxis, eu fiz um vídeo só explicando o que é uma empresa júnior e tudo mais, falando que eu participo da Praxis. Então, se você ainda não viu, não sabe o que é empresa júnior, vai lá assistir esse vídeo. E o outro, a Atlética, acredito que todo mundo saiba, porque é um pouco mais comum, assim, mais conhecido. Mas se você também não sabe o que é a Atlética, vai assistir o meu último vídeo, que eu expliquei no meio do vídeo o que é a Atlética. E se vocês quiserem que eu grave um vídeo só explicando melhor como funciona, eu posso gravar, tá bom? Então comenta aqui também que eu gravo. Então participei desses 2 projetos de extensão. Vou começar falando por eles então, já que eu já tô falando bastante. Eu entrei na Praxis no semestre anterior, então eu fui efetivada na Praxis, porque a gente entra como trainee. E aí é efetivado depois de um tempo, depois que a gente realiza um primeiro projeto. Eu fui efetivada na Praxis em agosto e entrei para a diretoria de projetos, então tô participando lá da Praxis. A gente costuma ter reuniões normalmente segunda, quarta e sexta, no horário do almoço. E a gente tem também a reunião da diretoria, a gente realiza projetos e tudo mais na área da psicologia, principalmente psicologia organizacional. E é muito legal, muito interessante, assim, eu gosto muito da Praxis. E a gente acabou de realizar o processo seletivo, mais pessoas entraram, então isso é muito legal também. Tô bem animada, gostando muito dos projetos que a gente tá fazendo, assim, executando, sabe? E, gente, é muito bom, é uma experiência bem mais próxima da prática, sabe? Acho que é o que a gente pode ter de mais próximo da prática, tirando estágios, essas coisas que eu só vou poder fazer mais pra frente, né? A Praxis é uma experiência muito legal mesmo. E a Atlética não costuma exigir, assim, muitas reuniões, a gente tem reuniões de 15 em 15 dias da diretoria e a reunião geral com todos os membros da Atlética. Então, geralmente intercala, assim, tem uma reunião de Atlética por semana. Normalmente eu tenho. Aí uma semana é geral, outra só do marketing, que eu tô no marketing da Atlética, psicodélica, a maior de todas. E a Atlética não exige tanto quanto a Praxis, por exemplo, mas é muito legal, gente. É uma ótima oportunidade, assim, de integração e de participar dessas coisas. Eu gosto muito de organizar esse tipo de coisa, eventos e tal. Eu tô no marketing, então eu cuido mais do Instagram, das redes sociais, da divulgação dos projetos que a gente tá fazendo. Mas a gente acaba participando da organização de outras coisas, quando forma, por exemplo, um grupo de trabalho para realizar um evento, que é um grupo de pessoas interessadas em ajudar na organização, que não necessariamente precisa ser da diretoria de eventos. Então, é muito legal, sabe? Dá pra fazer muita coisa e é uma responsabilidade, óbvio, mas é divertido, é leve, sabe? Eu gosto muito. E esses foram os 2 projetos de extensão que eu participei. Participei de uma disciplina de pesquisa, vou deixar as obrigatórias por último. Participei também de uma disciplina de pesquisa. A disciplina de pesquisa me exigia uma reunião por semana com a professora e só fazia eu e mais uma colega minha, então a disciplina de pesquisa não costuma ser assim, uma turma de pessoas muito grande e funciona mais ou menos assim, pelo menos a minha experiência nessa disciplina foi, pode ser que tenham outras diferentes, mas a minha experiência foi de auxiliar nas pesquisas que alunos dessa professora ou ela mesma estavam realizando. No caso, a gente não teve nenhuma pesquisa da professora, que ela mesma estava realizando assim, como pesquisadora principal. Mas tinham as pesquisas que estavam sendo orientadas por ela, de mestrandos, doutorandos, e nós, alunos das disciplinas de pesquisa, ajudamos na realização delas. Então a gente ajuda a pesquisar sobre, procurar bibliografia se for necessário, testar algum programa, alguma programação. Como era na área de análise do comportamento,
tinham muitos alunos dessa professora que estavam realizando alguma pesquisa que era de aprendizagem ou de identificação de algum comportamento que acontecia de forma online e por meio de uns programas que são muito usados em pesquisas nessa área. Então a gente testava programas de outros alunos dela para ver se estava funcionando, quanto tempo estava demorando. É mais uma coisa assim, mais nos bastidores, sabe? Vamos dizer assim. É legal para aprender, para entender como funcionam as pesquisas por trás, tudo aquilo que precisa fazer para executar uma pesquisa, para ir desenvolvendo uma pesquisa. Então, eu gostei muito da experiência, sabe? Deu para aprender bastante, para entender bem como é que funciona. Mas eu não pretendo continuar nessa disciplina no semestre seguinte, porque assim, eu poderia renovar. Mas eu tô com muita vontade de fazer outra disciplina de pesquisa em outra área para conhecer melhor sobre outra área da psicologia, que vai ser provavelmente na psicologia social. Então, eu não pretendo continuar nessa disciplina porque quero entrar em outra de pesquisa, mas que também vai ser para auxiliar em uma pesquisa, só que agora em outra área. Então, eu recomendo que façam disciplina de pesquisa, é muito legal, muito interessante, dá pra aprender bastante. Não necessariamente você vai aprender conceitos daquela área, você vai aprender, vai sentir na pele o que é estar conduzindo uma pesquisa, porque você vai estar ali só auxiliando, né? Mas dá pra entender melhor como funcionam essas coisas por trás, muita coisa que a gente muitas vezes não sabe. Então, é legal, vale a pena, é muito interessante. E vamos para as 5 disciplinas obrigatórias que eu fiz. Fiz Fundamentos de Neurociências, Metodologia de Observação, Fundamentos da Psicologia Clínica, Psicologia Social e Métodos de Pesquisa em Psicologia. Não farei um ranking, porque gostei de muitas disciplinas desse semestre, mas todas têm, assim, alguns pontos mais positivos, outros mais negativos, então eu vou citá-los para vocês. Fundamentos de Neurociências é uma matéria muito interessante, assim, muito legal. Eu achei que a gente ia ter aula de neuroanatomia e ir pro laboratório, mas não foi dessa vez, foi bem mais teórico mesmo. Mas a gente aprendeu sobre neuroanatomia, aprendeu sobre o funcionamento do cérebro, sobre memória, sobre o sono, sonhos, essas coisas, sobre drogas, o efeito de drogas no cérebro, sobre dor, prazer, medo, essas coisas, como funcionam no cérebro. Isso foi muito legal estudar que tem partes específicas do cérebro para cada função, sabe? E não necessariamente vai ser só uma partezinha do cérebro para uma função, mas tem aquelas partes que juntas auxiliam na execução de uma função. Então, muito interessante. Neuro é incrível demais. É difícil, um pouco difícil, assim, por terem muitos detalhezinhos, muitas coisas, mas a forma que o meu professor cobrava os conteúdos para dar nota era bem injusta, sabe? Ele fazia provas que não eram, assim, aquela prova que pede o detalhe do detalhe que não vai ser importante para você, mas pedia realmente as coisas mais importantes. E a gente fazia muito estudo dirigido, que era elaborar um texto, no caso do estudo dirigido que ele propunha, né? Ele fazia algumas perguntas, ou então uma pergunta só, ou propunha a discussão de um tema específico, e a gente fazia um texto em grupo sobre esse tema. Eu acho legal, assim, apesar de ser um pouco desafiador fazer um texto em grupo, a gente faz muito trabalho em grupo na psicologia, assim, nesse semestre eu acho que eu só tive um trabalho que foi individual, além de relatórios e uma resenha. O restante foi tudo trabalho em grupo, em todas as disciplinas teve trabalho em grupo. Então, a gente vai aprendendo, vendo o jeito que a gente gosta mais de trabalhar, o jeito que é mais eficiente, e dá certo no final. Outra disciplina, Metodologia de Observação. Metodologia de observação não foi uma disciplina que eu aproveitei muito, sabe? Eu aprendi algumas coisas, mas tinha muita coisa que se repetia em métodos de pesquisa, por exemplo, porque metodologia de observação é um tipo de método de pesquisa, então muita coisa se repetia. E nessa disciplina a gente fez bastantes relatórios, se eu não me engano, eu fiz 6 relatórios. E fez um trabalho final também, que foi uma observação de campo. Que foi legal esse trabalho, foi interessante, foi um trabalho em grupo. E a gente fez uma observação que era livre, assim, a gente escolhia como ia observar, usando qual metodologia, de acordo com as que a gente tinha aprendido. E depois fazia tipo um relatório, só que um pouco mais elaborado que os relatórios que a gente fez durante o semestre. Porque era um relatório mais ou menos no modelo de artigo.
só, assim, não um artigo completo, porque não tinha revisão bibliográfica, por exemplo, mas tinham as partes específicas de um artigo e tal, então era um relatório, só que um pouco mais elaborado. E, no geral, foi isso, assim, dessa disciplina. Não foi uma disciplina que eu aproveitei tanto, que eu digo, assim, que me acrescentou muita coisa, mas é uma disciplina interessante, de alguma forma. Tivemos também Fundamentos da Psicologia Clínica, que foi interessante pra gente entender que a psicologia clínica não é sinônimo de consultório. Então, a psicologia clínica não é aquela psicologia feita em consultório. Não é o atendimento pessoal do particular ali do psicólogo com o cliente ou paciente lá. Mas a psicologia clínica é uma forma de atuação, é uma prática, então ela pode acontecer em diversos contextos. Isso foi muito interessante a gente entender nessa disciplina. E a gente fez um trabalho final muito legal de fazer um vídeo sobre uma abordagem da psicologia. Cada grupo ficou com uma abordagem. E, assim, um dos trabalhos mais divertidos do semestre, porque foi legal, a gente aprendeu bastante assistindo os vídeos dos outros semestres e também foi um trabalho leve, divertido e que acrescentou bastante a gente, sabe? Então, muito legal. Agora, métodos de pesquisa em psicologia. Foi uma disciplina que eu gostei muito, assim, foi uma disciplina que eu me engajei bastante em ler os textos, em participar e tal, porque eu gostava muito dos professores, das aulas, as aulas eram muito dinâmicas, assim, que, apesar de, assim, métodos de pesquisa não ser um tema que, nossa, vai ser super interessante, dinâmico e divertido, mas as aulas eram boas, eram atrativas, então deixava tudo mais interessante, sabe? E eu tinha feito um curso, quem estava me acompanhando em maio desse ano, antes desse semestre começar, sabe que eu estava fazendo um curso sobre psicologia baseada em evidências. E eu tinha visto um pouco sobre os métodos de pesquisa em psicologia, sobre a PBE, então eu tinha uma ideia das coisas que a gente estudou durante esse semestre nessa disciplina. Então foi uma coisa que facilitou um pouco e eu gostei bastante da disciplina mesmo, assim, ser interessante. E as avaliações também foram justas e foram legais. Essa foi a disciplina que a gente teve uma resenha individual no final do semestre. Na verdade, assim, não concentrado no final, a gente teve um bom tempo pra fazer, sabe? Uma resenha de um artigo científico e a gente fez algumas atividades em grupo também, porque nenhuma disciplina se salva de trabalhos em grupo. Que também era assim pra gente responder umas perguntas, sabe? Foi legal, foi interessante. Eu não sei se vocês se interessam em saber também essas partes, tipo, avaliações e tal. Se vocês não se interessarem, fala pra mim. Se você não quiser comentar aqui, manda no meu direct, que eu vou entender e não vou ficar falando dessas coisas nos próximos vídeos. Mas pode ser que alguém que vai estudar na UNB, especificamente, queira saber, né? Então, por isso estou falando. Então, métodos de pesquisa, que eu gostei bastante, e a outra disciplina, psicologia social. Psicologia social foi muito interessante também, assim, o conteúdo é muito interessante, muito observável no dia a dia, sabe? A gente aprendeu sobre preconceito, sobre influência social, sobre comportamento pró-social, antissocial, sobre estereótipos, essas coisas que estão muito no nosso dia a dia, sabe? Essas coisas que a gente observa no cotidiano, no comportamento das pessoas. Então, eu gostei muito dessa disciplina. É uma disciplina que eu gostei mais dos textos, do livro que a gente lia, do que das aulas em si, de assistir às aulas. Mas eu gostei bastante do conteúdo, é um conteúdo muito legal. Então, também uma das que eu mais gostei, assim, nesse semestre. Como eu falei, tem todas, assim, tem um ponto, essa aqui eu gostei muito das aulas, mas o conteúdo não é tão atrativo, e outras o conteúdo é muito atrativo, mas não gostei tanto das aulas, então não tem, por isso não fiz um ranking desse semestre. Mas eu gostei bastante de todas, então vamos ver se eu falei todas. Falei métodos de pesquisa, metodologia de observação, clínica, neuro e social, então falei todas. Foram essas as 5 obrigatórias do meu semestre e, além disso, fiz a de pesquisa, as extensões, como eu falei pra vocês. Foram essas as minhas responsabilidades atribuídas a mim mesma, por mim mesma, durante esse semestre. E eu gostei muito, foi uma experiência muito boa, foi bem mais próximo da psicologia na prática mesmo do que o primeiro semestre, as disciplinas do primeiro semestre. Então fica cada vez mais interessante, sabe? Mais coisas que eu realmente me interesso, que eu quero muito estudar. Por isso eu gostei bastante desse semestre, não só por ser presencial, que já apaga 50% da minha depressão
Brincadeira, gente, meme de estudante de psicologia, por favor. E, enfim, não só por ser presencial, mas também pelas disciplinas. Gostei muito, foi muito legal mesmo. Estou animada pro próximo semestre. Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, curte o vídeo e se inscreve pra você ver os próximos e tudo mais. Se você tem alguma curiosidade, dúvida ou alguma ideia de vídeo pra mim, comenta aqui também. E me segue lá no Instagram, que no Instagram eu mostro a minha rotina diariamente. Eu vou comentando alguma coisa ou outra sobre as disciplinas. Então, se você quer saber dessas coisas, me segue lá também. Beijo, até o próximo vídeo!